Então, boa noite a todos. Eu sou Ellen Nunes, sou fundadora do Conecta Verde. Esse é o ponto de encontro, uma série de lives que nós realizamos agora no mês de maio sobre circularidade de embalagens plásticas. É a última live dessa série com convidados super especiais e vamos mais uma vez conversar sobre economia circular e circularidade de embalagens. Quero agradecer a audiência de quem esteve aqui com a gente nessa jornada, nessas 4 semanas de live, e também aos nossos patrocinadores que viabilizaram esse projeto. A Lorde Brasil, Vitopel, Iató e a Zara Plast. Muito obrigada por acreditarem nesse projeto e nessa iniciativa. Bom, nessa noite, o tema dessa quarta live e última live é Cadeia em Movimento, fabricantes de embalagens em transformação. Nós vamos conversar aqui com dois profissionais do setor para a gente entender como que as empresas deles estão se movimentando. Então, é um bate-papo, é uma troca entre os convidados e também com a participação de vocês. Então, quem quiser pode enviar sua pergunta através do chat, que eu vou estar moderando e direcionando as perguntas, ok? Fiquem à vontade, sintam-se em casa, sintam-se à vontade para perguntar, para interagir. Vamos fazer desse um evento construtivo para o nosso mercado. Bom, vou primeiramente apresentar o Aldo Mortara, que é diretor comercial da Vitopel, está aqui conosco nessa noite. Aldo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença e sua participação. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder bater um papo aí sobre um tema tão relevante como esse, né? Obrigado pelo convite novamente. Obrigada, Aldo. E Aline Sugano Segura, que é coordenadora de sustentabilidade da Zara Plast. Aline, seja bem-vinda também. Eu que agradeço, obrigada. É um prazer discutir esse assunto que é importante. Eu acho que sustentabilidade é feito da discussão, né, da gente discutir o tema e criar novos modelos para caminhar para um menor impacto ambiental. Obrigada. Muito obrigada. Bom, vou começar com a Aline. Aldo, vou dar Claro. essa oportunidade para a Aline, Sim, para as mulheres na frente. sem dúvida. Aline, já iniciando com você, queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação da Zaraplast, para quem não conhece, contasse um pouquinho sobre o que vocês produzem na Zaraplast e também sobre a sua atuação, e falar, já iniciando com essa questão sobre como que iniciou esse processo da empresa de produzir com foco em circularidade. Como que surgiu isso dentro da Zaraplast? Como que vocês estão lidando com essa demanda? Por favor. Ah, bacana. A Zaraplast é uma empresa familiar, a gente tem quase 60 anos de história e somos uma empresa de soluções tecnológicas e embalagens flexíveis, RAF e Big Bag. A gente é uma empresa bastante verticalizada, o que dá oportunidade da gente de desenvolver produtos bastante personalizados e com uma agilidade maior, com um tempo bem menor, muitas vezes. E que eu gosto de falar bastante também da nossa linha, da nossa família Zarateva, que é uma família com 6 linhas, né, de soluções sustentáveis, já desenhada pensando em toda essa demanda para trazer soluções verdadeiras. Eu até estou sendo repetitiva, mas para falar que a gente quer trazer soluções verdadeiras. A gente pesquisa muito para que essas soluções tragam alguma redução em alguma categoria de impacto. Então é muito importante para a gente não fazer greenwashing, trazer essas soluções e também pensar sempre na segurança das marcas dos nossos parceiros, né. Então e para isso foi construído com um trabalho de muita parceria com fornecedores, instituições de pesquisa, visitas em várias instituições ao redor do mundo, para que a gente entendesse o que é isso de sustentabilidade e o que que a gente pode desenvolver em tecnologia, né, em princípios, para atender essas metas globais que estão vindo para a gente atender. Então nasceu disso, de trazer soluções, verdadeiras, assim, para essas demandas.
Então foi esse. E até você perguntou, desculpa, a segunda parte da pergunta, né, da onde surgiu essa demanda. Isso é uma demanda que veio crescendo e também veio muito, internamente dos nossos diretores, entendendo que era uma demanda que vai acontecer, a gente estando junto ou não, e a gente quer estar junto. Então a gente quer construir isso com muito investimento, tecnologia e soluções. É isso. Maravilha. Aldo, vou fazer essa pergunta para vocês da Vitopel também. Ok. O que você pode me contar sobre como que esse processo, falando em circularidade, em sustentabilidade, iniciou Uhum. na Vitopel, contando também a atuação, primeiramente, a atuação da Vitopel, o que vocês produzem, Perfeito. para quem ainda não conhece. Por favor, a palavra é com você. Opa. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos lá. Então, assim, a Vitopel é uma empresa não familiar, uma empresa ah, fabricante de filmes flexíveis, dedicada à fabricação do BOPP, que é o filme de polipropileno biaxialmente orientado. Esse nome bacana quer dizer que é um filme que é formado e depois ele sofre um estiramento para que as cadeias do polímero sejam orientadas e ganhem propriedades e atributos adicionais. Bom, nós estamos nesse mercado de BOPP desde 1985. Antes disso, já tínhamos uma larga tradição no mercado de embalagens flexíveis com a fabricação de celofane, que já não existe mais. Ou seja, a nossa questão do BOPP foi sempre voltada para fugir da pecha de fornecedor de matéria-prima, mas sim ser visto, ser percebido como fornecedor de soluções em BOPP para o mercado. E dentro disso aí, para a questão da sustentabilidade, é um pulinho, né? Quer dizer, como a Aline comentou, quer dizer, nós trabalhamos com uma indústria de transformação de plástico, nós temos de muito tempo a preocupação em relação ao impacto que o resíduo desses produtos causam, e obviamente isso então vem direcionando os nossos esforços de desenvolvimento em duas frentes. Uma delas é a questão do desenho para reciclagem, né? Você tem que prover soluções para o seu cliente, seu o dono de marca, que seja, que tenham uma facilidade de ser reciclado, ou seja, monomaterial, ou seja, materiais que possam ser facilmente reciclados. Aí a segunda parte é, ok, você tem esse desenho para reciclagem, tá aí você recicla. Então aí é a outra vertente que é um pouco mais recente, evidentemente, e que nós temos trabalhado, embora seja recente, nós temos trabalhado nisso há bastante tempo. Só para citar um exemplo muito rapidamente, no começo dos anos 2000, nós desenvolvemos, em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, um papel sintético, o nosso Vitopaper, com a utilização de resíduo pós-consumo. E foi um trabalho muito bacana, porque o pessoal da UFSCar fez um trabalho de uma coleta possível e nós fizemos todo o trabalho experimental de avaliar como isso tinha que ser trabalhado para conseguir fazer um papel sintético que pudesse ser utilizado para finalidade gráfica, né? E mais recentemente estamos fazendo aí a questão do PCR, a utilização do PCR em filmes que vão ou para aplicações de não contato com o alimento, como, por exemplo, etiquetas e rótulos, ou para embalagens secundárias de alimentos que já têm uma proteção primária adequada, né? Isso, só para resumir, a Vitopel trabalha com duas marcas relevantes. Uma delas chama V360, que é o V360, que é a marca que abriga todas as soluções desenhadas para reciclagem, e a marca V-Planet, que é a marca que abriga todos meios de recuperação, uso de PCR, uso de PCI, uso de resina de reciclagem avançada e tudo isso, né? Então, ou seja, esse é o mais ou menos aí como a gente está trilhando esse mercado, né? A, a, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande,
e estou 100% com a linha. Assim, a gente, obviamente, não é DNA nem da Zara Plast, nem da Vitopel, de trabalhar com o marketing greenwash, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, e então aqueles exemplos, aquilo que a gente faz efetivamente pode ser demonstrado e tem bases muito sólidas. Maravilha. Eu queria só que você complementasse como que surgiu essa demanda. Foi a demanda vindo do mercado mesmo? Vocês, pela própria percepção de necessidade que a gente vê hoje sobre a pauta de sustentabilidade, emergência climática e tudo mais, houve uma demanda que vocês sentiram, e aí, Aline, se você puder complementar também, como está essa solicitação para os clientes de vocês? Eu acho que é legal a Uhum. gente Uhum. falar aqui como que os clientes têm se posicionado, como que tem sido para cada um de vocês a questão dos clientes. Tem também a questão de Perfeito, legislação, né? Então, eu perfeito. queria que vocês compartilhassem como que vocês iniciaram, como que está sendo esse processo para vocês. Ok, eu posso concluir, aí, Aline, te passo a palavra, pode Tá ser? perfeito. Então, aí dentro dessa linha, assim, o que que a gente tem? Tem, evidentemente, uma demanda que cresceu muito rapidamente, principalmente depois do Fórum de Davos em 2018, onde se assinaram os compromissos, os commitments aí em relação à sustentabilidade, e aí o tempo foi passando e, evidentemente, aí começaram a aparecer demandas cada vez mais urgentes. Então, a gente costuma dizer na nossa área de desenvolvimento, pelo menos 90% das demandas que nós recebemos de desenvolvimento estão ligadas a alguma questão de sustentabilidade, né? Agora, por outro lado, nós também nos antecipamos, assim como no papel sintético nós nos antecipamos nesse desenvolvimento, nós temos na nossa empresa uma linha de desenvolvimento que fabrica filmes de BOPP em escala de desenvolvimento apenas. Não faturamos 1 quilo de BOPP dessa linha de desenvolvimento. E nela, a gente tem trabalhado muito com a questão de uso de pós-consumo para reciclagem em filmes de BOPP, porque a reciclagem existe hoje, mas para itens de menor valor agregado. São pallets, vasos de flores, etc. E a gente busca efetivamente desenvolver uma cadeia estruturada de reciclagem que possa fornecer uma resina num nível de pureza que atenda à demanda da fabricação do BOPP. E temos dois exemplos bastante de sucesso aí. Um foi o desenvolvimento de uma etiqueta, de um frontal de etiqueta para Avery Dennison, com conteúdo de PCR, e outro foi o desenvolvimento de uma embalagem secundária para snacks, também com conteúdo de PCR. As duas já estão comerciais. Então, existe essa demanda do mercado que vocês já sentem em mais de 90% da atuação dos clientes, as solicitações, Sim, o investimento aí em desenvolvimento, né, em desenvolvimento sem, de inovação, sem tecnologia, dúvida. inovação, pesquisa, né? Sim. E a questão também da estruturação da cadeia de reciclagem, especificamente do BLPP, no caso de vocês, né? Esse é um ponto absolutamente crucial para que a gente tenha sucesso nessa jornada. Uhum. Aline? Sobre a demanda, né? Eu estou na Zara Plast há 4 anos. Quando eu entrei, as minhas reuniões com os clientes era para entender essa demanda. Vinha alguma coisa de fora e eles queriam entender o que era isso que estava vindo para eles fazerem, o que era essa economia circular, o que era o monomaterial, por que a embalagem deles não era reciclável, o que poderia fazer. E era mais como uma consultoria, uma conversa que tinha. Era isso. Aí, ao longo desse tempo, hoje já mudou muito a conversa. Hoje é imperativo já fazer com amostra, produto, estamos com vários testes em diferentes clientes já de shelf life ou produto homologado, porque
tem que ter o reciclável, tem que ter o material com reciclado, tem que ser circular. Não é bem aceito mais aquele material que é multicamada, que não é o material reciclável. Então mudou a demanda, eu acho que agora está com um senso de urgência muito maior, e assim, aquelas reuniões que era uma vez por semana, agora é todo dia, mais de uma reunião para a gente discutir projetos e já fazer acontecer nessas estruturas. E eu acho até que a gente está vivendo em um momento de tanta oportunidades quanto desafios, né. É um desafio, porque a gente está sendo convidado a olhar para o sistema de embalagens com outro olhar, né, com outro viés, outro óculos, que aquilo que era aceito ontem não é mais aceito hoje. Então eu Sim. tenho que cumprir aqueles requisitos, que são os mesmos requisitos, porque eu tenho que garantir a segurança da minha marca, a segurança do meu produto, do produto, mas agora com outro sistema. Então tem que se adaptar alguma coisa, tem que se adaptar alguns substratos, né, tecnologias para conseguir atender isso. E eu entendo que também é um momento de oportunidade, porque todos os elos da cadeia estão trabalhando na mesma coisa. Então é um momento, assim, que até criou mais parcerias e trabalho em conjunto, para a gente alcançar essas demandas complexas, que fazem com que a gente trabalhe junto e também que invista mais em tecnologia e inovação. Então eu acho que é um momento bacana também, porque disso Eu queria vai sair todo só. mundo ganha, né. Ui, desculpa aí, Aline. Desculpa, Alder, era só isso, vai falar que todo mundo ganha no final Não, do não, dia. eu queria contribuir com o que você, assim, corroborar com o que você está dizendo. Eu acho que, Bacana. assim, a gente vê em vários casos de demanda de donos de marca, etc. e tal, onde, há alguns anos atrás, você falar, escuta, será que a gente pode rever a especificação da sua estrutura de embalagem para que a gente possa achar uma solução mais otimizada? A resposta era sempre não, né, Aline? Hoje, a Isso, gente vê que existe os donos de marca desafiam a eles próprios em relação à especificação. Espera um pouquinho, eu preciso dessa especificação que usa um produto super especial e de difícil reciclagem, ou eu posso achar uma solução de compromisso para atender a demanda de desenho para reciclagem e a proteção do produto ao mesmo tempo, né? sim, exato. E bacana até para comentar também no começo, né, das reuniões, era muito engraçado que há 4 anos sempre sustentabilidade estava também associada a uma coisa, assim, que era bonitinha, mas não Uhum, tecnológica, então tinha essa ideia até, né, do saving, de ser: "Ai, que bacaninha essa sustentabilidade", hoje mudou, entende-se uhum, que é uma alta tecnologia, a gente está investindo nisso, né, para essa solução. uhum. E até contribuindo também, Aldo, que você falou antes, né, sobre a infraestrutura para reciclagem, porque nós estamos desenvolvendo também, né, essas estruturas recicláveis, usando o reciclado, mas precisa ter um investimento para ter infraestrutura de reciclagem, para que a gente consiga caminhar para frente, para realmente fazer um sistema circular, né, no nosso país. Exato, exato. Eu acho que esse é o ponto super relevante. A gente Uhum. tem contribuído, tem trabalhado, inclusive, em alguns casos, conjuntamente, e o que que a gente percebe? É possível reciclar, embalagem flexível, é possível reutilizar o reciclado de embalagem flexível em filmes de BOPP. O que precisa é estruturar essa cadeia para que isso se torne um processo comercialmente viável. Bom, dessas todas as contribuições aqui, Aline, olha, meu coração até ficou feliz com a sua fala, porque, poxa, mudamos tanto em 4 anos, que bom, Amo, né? eu Que sinto. bom que nós mudamos os óculos, né? E não Uhum. tínhamos tanta informação como temos hoje, enfim, ver a indústria se movimentar, e até quero que você comente agora também sobre isso, sobre esse processo de como você já mencionou, né, de passar do linear para o circular, de verdadeiramente desenvolver desde o princípio pensando Uhum. nessa circularidade, né, e a questão da estruturação de toda a cadeia vai unir esforços aí de vários elos dessa cadeia, né, e também de incentivo, sem dúvida, né, para que incentivo público mesmo, né, para que ela se desenvolva cada vez mais. Mas queria que você contasse um pouquinho sobre essa transformação do linear para o circular, e aí falando de desenvolvimento de
embalagens, e também falar sobre o que você acha que foi crucial para esse avanço nesses últimos 4 anos. Equipamentos, mão de obra, parceiros, fornecedores que estejam ali querendo desenvolver e genuinamente aplicar sustentabilidade nos seus processos e nos seus produtos. Conta um pouquinho o que você acha que se destacou e sobre essa transição, como que está sendo lá na Zaraplast. Eu acho que para transição, o ponto principal, né, da gente sair do modelo linear para o circular é respeitar aquele recurso, a gente extrair um recurso. Aquele recurso, ele não deve servir só para eu usar nesse instante e descartar. Ele merece respeito, então eu tenho que pensar nele com carinho e pensando que ele vai construir muito mais história do que só naquele momento. Então eu olho para ele para usar só o suficiente, né, que eu preciso para aquela propriedade, e já pensando também nessa estrutura que ela amanhã é um novo produto. Eu vou circular o maior número de vezes possível. Eu acho bonito isso de falar assim que você tem que olhar com respeito para aquele recurso. Então, que a gente tem que pensar isso como ponto um, né, para desenhar É isso. até um pouco humanizar, assim, o processo técnico, né, Aline? Exato, Uhum. exato, é humanizar. E eu acho que o sucesso de tudo isso são as pessoas, são os profissionais da área, né, as empresas que estão com esse impulso, porque a gente só vai fazer alguma coisa se a gente trabalhar junto. Então Sem dúvida. eu acho que é isso, é o trabalho junto, pensar como que a gente pode fazer, eu não posso só chegar e exigir uma coisa do meu fornecedor, não, vamos construir junto. Eu vou ter que mudar algumas coisas aqui, também investir em tecnologia aqui dentro da minha fábrica, o meu cliente também vai ter que mudar algumas condições na fábrica dele para a gente construir junto um produto melhor, porque aquele que às vezes assim: "Ah, mas aquela outra estrutura ela ia muito bem em fábrica, ela é mais barata às vezes", mas ela, não é boa, né, como se a gente tivesse que ter um olhar diferente, mas aquela talvez não vai contribuir tanto. A longo prazo ela é cara, na verdade. Então eu acho que esse Uhum. que é o caminho de se fazer. E eu acho que a gente está mudando, a gente teve uma vitória agora também, agora no dia 29 de fevereiro, né, que foi a aprovação da Anvisa ou não objeção para reciclagem avançada. Então agora a gente pode usar, reciclado em contato com o alimento, que também era uma demanda, né, que tinha aqueles produtos que eu não conseguia usar hoje pela reciclagem mecânica, e eu vou conseguir pela reciclagem avançada, reciclagem química. Eu vou, né, ter outra aplicação, produtos com altos requisitos, né, que eu não posso mudar tanto a embalagem. Então a gente está caminhando para isso, eu acredito. Eu acho que é mais uma É, parte da pergunta, Ellen, não, desculpa. não, acho que você atendeu, Aldo. Você gostaria de complementar e Opa, falar sobre o seu olhar e a experiência da Vitopel, gostaria sim. nesse sentido, falando do que vocês precisaram investir, o que Uhum. você vê como diferencial que teve que ser Uhum. muito investido para essa transição acontecer verdadeiramente. Ok. Bom, eu só queria voltar um passo atrás. Assim, o que a gente vê hoje na estrutura de reciclagem aqui no Brasil? Você vê basicamente a atividade econômica de subsistência, que são as cooperativas, os catadores, né? E você vê a atividade de reciclagem oportunista, que é a reciclagem que coleta das várias empresas transformadoras os resíduos e faz a transformação e busca a melhor venda do produto. Então, são atividades econômicas que não têm não estão dentro de um contexto de circularidade, né? E eu acho que o grande desafio nosso é trazer essa atividade para um contexto de circularidade. Então, nós temos alguns exemplos, tem várias startups e empresas que estão conseguindo trabalhar com educação e suporte a cooperativas para conseguir fazer uma triagem melhor dos produtos, o próprio reciclador, que no jargão se chamavam recicleiros, né? Eles hoje estão vendo oportunidades de se darem um upgrade
e se transformarem, fazerem parte desse movimento. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva aqui no Brasil, porque você vê que na Europa, por exemplo, que está mais onde esse processo de reciclagem está mais avançado, o processo é muito mais penoso, porque os domicílios separam os materiais plásticos, materiais recicláveis, porém, eles vão para uma triagem insana. É uma triagem onde existem equipamentos sofisticadíssimos para soprar, ver cor, tirar, separar e tal, que tem um custo associado, né? Então, eu acho que nós no Brasil temos a oportunidade, efetivamente, de seguir uma rota diferente. Uma rota onde se valoriza a questão, o resíduo que é direcionado para a cooperativa, aos poucos se valorize o nível de limpeza daquele resíduo, né? Quer dizer, quanto melhor você me entregar esse resíduo, mais você ganha, né? E com isso, obviamente, a gente vai ter um benefício direto numa reciclagem de maior valor agregado. Então, esse é o ponto. Agora, a nossa trajetória, ela está justamente nisso. Eu mencionei aí do nosso projeto lá do papel sintético Vitor Paper. Qual foi a grande dificuldade? Depois de fazer todo o estudo acadêmico, e etc. e tal, nós chegamos à conclusão, falou, poxa vida, onde é que eu vou conseguir um reciclado minimamente limpo para eu poder utilizar nesse processo? Então, por isso que eu falei que essa é a parte crucial do processo. Estruturarmos cadeias de coleta, triagem e reciclagem que possam assegurar rastreabilidade, né? Você vê hoje, nos Estados Unidos e Canadá, eles têm o hábito de comprar o leite num garrafão de polietileno de alta densidade, né? E então criou-se uma rota de devolução desses garrafões nos pontos de venda, e esses garrafões têm uma rastreabilidade assegurada. O reciclado feito a partir desses garrafões é permitido para contato com o alimento por conta da comprovação da rastreabilidade feita. E eu acho que nós temos muitas oportunidades nesse sentido aqui no Brasil, né? Então, assim, respondendo mais diretamente a sua pergunta, nós ainda estamos não na linearidade nem na circularidade. Nós somos uma coisa numa espiral meio esquisita, né? Então, a gente precisa ainda trabalhar mais essa questão da estrutura de reciclagem. E, obviamente, desculpa só fazer um parênteses, nós somos produtores de filmes de BOPP para contato com alimento, somos certificados na FSC 22000. E então, quando eu vou trabalhar com um produto reciclado, eu tenho uma linha específica, um procedimento específico de descontaminação e de processo e procedimento de assegurar que eu não tenho nenhuma contaminação cruzada, e esse é o investimento que nós estamos fazendo, não é? Quer dizer, não é um investimento barato, mas através desse investimento a gente conseguimos, por exemplo, viabilizar esses dois produtos comerciais com PCR. Ótimo. Então, aí a Aline levantou a questão até da legislação, né, Aline? É, Uhum. e o Aldo agora falando também sobre a importância dos investimentos em equipamentos também, né? Sem Em dúvida. processos, né? Para que e tudo é necessário que a empresa esteja com mente, digamos assim, para que esses investimentos, acreditando que esses investimentos a médio e longo prazo, eles vão de uma forma porque já é uma demanda, né? Não, como a Aline mencionou, não existem mais projetos que não esteja intrínseco ali a questão de como que vai chegar essa embalagem lá no destino final dela, né? Uhum. Sim. Bom, queria que vocês falassem o que vocês encontram como os principais desafios que vocês consideram para tornar a embalagem mais circular. Quais são os desafios que vocês veem hoje que faz com que esse número de embalagem não seja reciclada, não chegue lá na reciclagem, ou mesmo que chegue, não seja reciclada lá na ponta? Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre esses desafios que vocês veem aí como principais.
Eu acho que a comunicação, a gente tem que ter uma comunicação clara nas embalagens. Eu até vou fazer uma pausa aqui para falar, eu vi uma pesquisa no Instituto Acatu falando da demonstra do ano passado, com quase 30 mil consumidores, mostrando a demanda que tem por sustentabilidade. E Uhum. esses mesmos consumidores falam que acham que essa informação tem que estar na embalagem, ideal para eles é que esteja na embalagem, mas que hoje aquelas informações, embalagem reciclável, embalagem mais sustentável, eles nem todos confiam, acho que o grau de confiança era 30%, 35%. Então eu acho que tem uma demanda, mas a gente também tem que a gente está fazendo esse trabalho de forma séria, mas para a gente conseguir mostrar isso para o consumidor também, que está sendo feito, que talvez vai ter mais incentivo, que o incentivo é o quê? Na hora dele escolher lá na prateleira, né, qual o produto pegar, que vai escolher aquele mais sustentável, se a gente se comunicar de uma forma mais clara, talvez. Entendo isso, Então, a assim. Aline trouxe aí um ponto super importante dessa jornada de sustentabilidade, né, e de circularidade de embalagens, que é a comunicação, né? A A comunicação comunicação com transparência, a comunicação também assertiva em relação a como que o consumidor vai realmente compreender isso, e é também aí a cadeia fazendo a sua parte em educar o consumidor, né? É um Sem dúvida. movimento aí de né, de incentivar o consumidor de que aquela embalagem ela deve ser descartada. Até o Aldo comentou, né, sobre a lavagem. A gente percebe muito que o consumidor muitas vezes não está informado sobre a lavagem, todo esse né? processo, né. Pois é. Esses E, ciclos fechados que o Aldo falou também, que é excelente também, não tem um ciclo fechado, eu garanto a rastreabilidade da onde que veio aquela sim, matéria-prima, então eu sei que ela é limpa, ela pode entrar em contato, né, depois com o alimento, Uhum. mesmo vindo da reciclagem mecânica, super interessante. Aldo quer complementar, por favor? Quero te ouvir também. Eu gostaria, assim, eu acho assim, a Aline já fez um comentário bastante abrangente, mas essa questão, voltando aí à questão da coleta e reciclagem, a gente não vê no curto, médio prazo, eu não consigo enxergar, por exemplo, no Brasil, você levar uma garrafa PET lá numa farmácia ou numa loja de conveniência e o sujeito passar aquela garrafa PET no caixa e te dar um crédito de 1 centavo, 2 centavos, 5 centavos, né? Isso acho que não nem a cultura, né? Agora, eu vejo sim que essa garrafa PET que eu levaria lá na mercearia ou na farmácia, eu posso entregar na cooperativa dentro de um saquinho plástico limpo, né? Quer dizer, então, aquilo que o varejo não está se movimentando para fazer, eu vejo que o movimento de cooperativas de reciclagem pode ocupar esse espaço. Né? De uma forma, porque a gente associa a cooperativa sempre com coisa suja, cheia de barro, cheia de terra, e não é necessariamente assim. Né? Quer dizer, você veja né, quer dizer, os itens de coleta que são mais comuns, né, como latas, garrafa PET, etc. e tal, eles até que são enfardados numa qualidade bem decente, né? Agora, os outros, por que não são? Porque não são valorizados, né? Então, eu acho que voltando ao que a Aline também falou, a gente tem a comunicação é tudo. E a questão do triangulinho com número é muito bacana para quem é profissional da área, mas Uhum, para quem é um leigo, né, aquilo tem muito pouco valor. Né? Quer dizer, então, uhum. principalmente o sete. O que que o sujeito vai matar é sete? E aí, o que que eu faço? Pode ser uma coisa bacana, pode não Pois ser, é, né, exato. é Né? muito amplo. É muito amplo. Então, assim, uma orientação, olha, isso aqui é feito de um material só, descartar separadamente, ou descartar. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa saber, a gente não pode ter a expectativa de que o consumidor leigo vai saber o que é polietileno, polipropileno, etc. e tal. Mas a identificação de itens e dizer, olha, isso aqui pode ir para tal direcionamento
Isso é possível fazer, né? E a gente vê assim, né, eu vou citar um exemplo de um teste que eu acompanhei numa recicladora com um material pré-selecionado de embalagens flexíveis. Aí tinha os sujeitos lá na esteira, tirando dos fardos e pondo na esteira para reciclagem. Se ele pegava uma amostra de filme flexível plástico na mão, opa, isso aqui é poliéster. Então, por que que ele tinha essa preocupação? Porque ele sabia que se poliéster for junto com polipropileno e polietileno, vai ter um problema de contaminação Uhum, e o reciclado vai perder valor, né? uhum. Então, assim, eu vejo uma grande oportunidade de explorar essa sabedoria intuitiva das pessoas envolvidas nesse processo para que a gente realmente saia na frente, né? E o último comentário que eu faço é o seguinte: apesar de eu ter comentado lá atrás dos recicladores mais oportunistas e tal, a gente não pode negar o valor destes recicladores que evitam o vazamento para o aterro sanitário ou pior para o meio ambiente através de rios e oceanos, né? Mas isso não basta, nós temos que evoluir, né? Pessoal, antes de seguir aqui com eles, eu vou fazer uma rápida visualização aqui do chat. Então, tem muita gente dando parabéns para as iniciativas tanto da Zaraplast quanto da Vitopel. Marcos Costa aqui comentando, falando que essa pauta é vital. Tem que ser os esforços têm que ser intensificados, dando parabéns para vocês. A Margarete falando sobre as metas de 2025 e falando sobre vocês engajados com o avanço das resinas PCR. E agora, Guilherme comentou a colocação do Aldo, a reciclagem merece uma maior atenção no Brasil. Ótima colocação, Aldo. O impacto positivo que ela representa, infelizmente, não dão a devida importância. Uma reeducação, conscientização da população, seria um passo inicial mencionando sobre educação ambiental. Vou pedir para vocês que estão no chat mandarem as perguntas. Nós estamos caminhando aqui já para meio para o final da entrevista, mas eu vou seguir aqui ainda com eles falando sobre um pouquinho agora. Se vocês quiserem comentar, eu vou trazer alguns temas que eu quero deixar para que vocês possam ter a liberdade de comentar, tá? Então, a gente já falou aqui sobre infraestrutura da reciclagem, né? Então, a questão aí da estruturação da cadeia de reciclagem mesmo, falando aí de materiais. Falamos também um pouquinho com a Aline sobre barreiras regulatórias, né, Aline, o que também incentivaria, né, a circularidade. Resistência cultural, a Adel até citou agora um movimento que acontece, ainda que tímido no Brasil, essa questão dos créditos, do Uhum. retorno, de descarte aqui. A gente já vê hoje, em São Paulo, por exemplo, muitos pontos desses, né, na tentativa de logística reversa mais estruturada ali, falando aqui, por exemplo, de cápsulas de café, Sim. ou de medicamentos, né? A gente já vê assim que esses movimentos, até sandálias de borracha, enfim, produtos que estão tentando estruturar, fazer esse movimento também de educação ambiental, mas tudo muito ainda. A gente precisa de que todas as iniciativas estejam intensificadas ao mesmo tempo, né, para que a gente sinta Uhum. um impacto maior, inclusive nas nossas taxas de reciclagem mesmo, né? Sem dúvida. O que vocês me falam sobre esses pontos? Resistência cultural, o que vocês acham que temos? Desculpa, Por eu, favor, eu ia por até falar favor. também sobre o que tem a ver com a sua pergunta também, né, de pegar a laje, já saber aqui tem PET, eu não vou colocar lá junto, né, porque vai me dar problema na reciclagem, porque eles têm pontos de fusão diferente. Que cabe também, a gente desenvolve estruturas recicláveis. E aí chegou lá aquela embalagem, por exemplo, de café, que ela não é reciclável, lá na cooperativa já sabe que não é reciclável, então ela já vai acabando sendo destinada, como resíduo para ir para o lixão ou, né, para o aterro.
Então, vale também as marcas comunicarem: "Olha, eu desenvolvi essa estrutura que é reciclável, a partir de agora o meu produto aqui, ele é reciclável, ela é feito de um material poliolefínico que ela pode ir ser vendida para o reciclador e virar uma resina, né, de alto valor agregado". Então também cabe isso, nesse ponto, né, da gente das marcas se comunicarem com as cooperativas, e outro ponto também, das marcas também começarem a olhar o produto com outro olhar. Mas não vai ficar 100% igual era antes o produto, vai ter outro aspecto, mas também é interessante Uhum. ter esse olhar um pouco diferente. E quanto a também os recicladores, né, que às vezes a gente olhava o reciclado com baixo valor agregado. Hoje não, eles têm toda uma tecnologia, um desenvolvimento, né, dentro dessas Aldo já falou, porque eles vão fornecer para empresas como a Vitopel, a Braskem, eles têm que garantir todo um requisito, né, regulatório de segurança daquele produto, repetibilidade também, para garantir a qualidade desse material. Então estamos caminhando para uma coisa muito diferente que é preciso ser falado, né, e ser de conhecimento do público também, eu entendo. Maravilha, Aline. Muito bom. Aldo? Eu acho que assim, vamos lá falar um pouco das questões regulatórias. A gente sabe que esse assunto, por exemplo, a reciclagem avançada ou reciclagem química foi um assunto que demorou bastante para que a Demorou. Anvisa apreciasse Aham. e eu acho que a Aline colocou muito bem, não é que ela aprovou, ela Não simplesmente objeção, né. É. não é a não objeção, né? Mas eu vejo que a gente vai ter que ter, junto com essa melhoria da estrutura de reciclagem, também uma agilidade maior nos órgãos regulatórios, né? E você pode chegar numa situação onde você estabeleça uma cadeia rastreável. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, pote de sorvete, né? Então todo mundo sabe identificar o que é um pote de sorvete. E aí você consegue fazer um processo de retorno de pote de sorvete, e aí de repente você leva 2 anos na Anvisa para conseguir um parecer favorável à utilização em contato com o alimento, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar todos esses aspectos simultaneamente. E a questão de pontos de recebimento, eu acho que isso aí é muito interessante, assim, como você pega as sandálias de borracha ou itens aí que são que têm escala e que podem ser coletados aí com qualidade, isso ajuda muito, porque a gente sabe hoje, por exemplo, nós temos um PCR em qualidade adequada para a fabricação de BOPP comercialmente vindo de pós-consumo sólido, rígido, perdão, né? Porque o flexível ainda não chegou nessa evolução. Então, eu acho que é válido também, né? Que são itens de embalagem rígidas, identificadas e coletadas nos pontos coletado pontos de coleta é boa, né? Mas em centrais aí que possam receber esse material. Isso, sem dúvida, ajuda muito. Sim, Sim, ba é um ponto. É o que a gente iniciou essa conversa falando hoje, né? A Aline falando, há 4 anos era só uma Uhum, conversa, né? E hoje uhum, já é premissa para todos os projetos e tudo mais. Então, estamos todos nesse avanço de mudança de cultura como uhum, profissionais e também, né, como cidadãos, né? Diante de fatos que nós estamos, inclusive, vivendo e que a gente uhum. começa a ganhar essa consciência de que a gente precisa fazer diferente, né? Eu acho que nós estamos nesse momento, todos estamos nesse momento de transição e quem ainda não está vai precisar estar, né? Até para que a gente possa manter essa sobrevivência futura. Queria que Sem vocês dúvida. falassem aqui um pouquinho sobre. A gente já vê essa redução de impacto ambiental, que realmente é o foco das grandes marcas, das grandes empresas, aumentando aí a competitividade, inclusive em relação àqueles que ainda estão ou num processo inicial ou que ainda não estão
atuando dessa forma, né? Queria que vocês falassem sobre os ganhos, sobre os benefícios, e que vocês realmente citassem, assim, vocês podem trazer cases ou até ganhos internamente, contasse um pouquinho sobre o que vocês veem que vocês já receberam desse investimento, desse plantar, né? E o que vocês têm já colhido dessa mudança mesmo de posicionamento. Ok. Eu acho que a gente pode mencionar nessa linha de desenho para reciclagem, nós tivemos alguns cases aí muito interessantes, onde a gente conseguiu entregar para o cliente um desenho de produto monomaterial, uma estrutura de embalagem monomaterial, com menor gramatura e com um potencial de economia de custo de operação no processo de embalagem, né? Quer dizer, então isso aí é muito gratificante, porque se reduz, torna reciclável e ainda propicia a economia de recursos, né? E isso tem sido assim a nossa tônica. A gente tem procurado desdobrar o benefício que um desenho de embalagem traz, desde o convertedor até o usuário final, né, para ver onde está trazendo o ganho, né? Quer dizer, inclusive logística, né? Porque a embalagem flexível tem a especial vocação de tornar produtos, pequenas porções de produtos protegidos e acessíveis, né? De forma e então a gente tem que quanto mais você otimiza a questão de relação peso de embalagem, peso de produto, a proteção que permite o aumento do shelf life e, consequentemente, a redução do desperdício, isso de certa forma, você está contribuindo com todo esse processo. Porque muito se fala em resíduo de embalagem, resíduo plástico, mas não se fala tanto em desperdício de alimentos, né? Que é uma questão extremamente grave, né? Quer dizer, quanto menos processado o alimento, maior o desperdício, né? Quer dizer, então você tem uma perda muito grande e a embalagem tem que levar junto uma solução sustentável, né? Senão, assim, você vai imaginar o sujeito do hortifruti, não, eu vou pôr embalagem plástica na minha alface aqui, não, pô, depois o pessoal vai rejeitar e não vai funcionar e tal. Depende. Quanto você perde de alface no seu ponto de venda? 30%? E se você perder 5%, não é um bom negócio? Né? Então tem que se fazer, tem que se despir dessa questão de preconceito das ações e realmente a gente buscar as melhores soluções. E esse é um ponto também que eu acho que é importante, porque infelizmente existe um embate comercial entre substratos que confunde o usuário, né? Confunde Uhum. o O consumidor, né? Quer consumidor. dizer, exato, pô, quer dizer que então plástico é ruim, papel é ótimo. Aí não, mas o cara falou que o papel corta aro e não é. Assim, eu não estou entrando no mérito de nenhum desses argumentos, mas eu digo assim, isso não tem nenhuma utilidade, não tem nenhum efeito esclarecedor, pelo contrário, né? Só confunde. Então, assim como a Aline mencionou no primeira fala, eu também corroborei, o nosso compromisso é efetivamente trazer demonstrações de benefícios daquilo que a gente oferece, sem ter que dizer que isso aqui é melhor que o outro. Não, eu estou te oferecendo uma solução que tem esses benefícios. Excelente, Aldo, porque é bem isso, a embalagem, né, plástica proporcionou tantos ganhos, e pensando em Uhum. sustentabilidade, como essa questão que você Pois falou de é, conservação de produto, de chegar o alimento em regiões que antes não chegavam, né, chega na exato. casa das pessoas como se tivesse acabado de ser produzido, o plástico permitiu isso, né, e às Uhum. vezes, né, eu acho que até falta uma comunicação, né, entre o setor legislativo e a indústria, e o real assim, que vem alguns projetos de lei que às vezes, assim, pedem uma coisa, assim, que é meio irreal, né, aquilo parece sustentável, mas não é. Vamos fazer Sim, uma análise crítica, uma análise do ciclo de vida, uma análise para esse produto, o que que é o mais indicado
porque a embalagem plástica é um material excelente, porque permite a circularidade, permite diversos ciclos, né, Uhum. que esse material fique, sendo utilizado e com valor agregado, permite conservação de produto, permite comunicação também nutricional, que é importante, eu consigo imprimir de uma forma muito fácil, então eu posso informar o que para que aquele produto é, segurança, né, de quem tem alergia e tudo mais, e conservar produto. É excelente, na verdade, né. O papel Sem também dúvida. tem seu valor, mas depende da aplicação. Para algumas Claro, claro. aplicações não é viável, assim, não às Uhum. vezes eu tenho até um gasto, um impacto ambiental maior. É caso Sem a dúvida, caso, a gente também sem produz dúvida. embalagem de papéis, mas é caso a caso, né, uma análise Claro. crítica que deve ser feito. Achei bem interessante. Quer complementar, Aldo? Quer dizer mais alguma coisa? Não, Eu não, adorei. eu acho que a Lili pontuou bem. Eu acho só que, voltando assim, o nosso grande desafio é demonstrar que a gente, os produtores de embalagens plásticas flexíveis efetivamente podem trazer soluções muito interessantes para evitar desperdício de alimentos, prolongar shelf life, permitir o acesso em áreas remotas, em regiões remotas, mas temos que realmente, e fazemos a lição de casa de promover a estruturação da logística reversa da circularidade. Esse é o desafio de qualquer transformador plástico hoje, Exato. né? E a gente desenvolver essas estruturas e também, né, exigir também que isso tenha uma infraestrutura, né, ajudar para que tenha uma infraestrutura para efetivamente reciclar. Porque se a gente esperar, né, o que que vai se desenvolver, a gente vai ficar Uhum, perdendo tempo, né, cabe a gente desenvolver e também, né, sem dúvida. incentivar a outra parte a desenvolver também. Uhum, Aí a importância da proatividade, né, Aline? Isso, Porque quando a indústria se movimenta, seja em qual elo for, traz também novas demandas, seja para os seus fornecedores, né? E aí vai movimentando toda a cadeia, o que é de muito rico e muito ganho nessa questão de sustentabilidade. Tem uma pergunta aqui para vocês, sobre a reciclagem química, o Brasil uhum. não tem, né? E a gente acaba apenas importando óleo para a produção de resina PCR. Vocês não veem isso como uma importação de lixo de outros países e deixaríamos de reciclar e valorizar nosso próprio resíduo? Vamos lá, polêmicas. Essa é uma ótima é uma pergunta. questão. Desculpa, Aline, vai lá, vai lá. Não, eu ia falar que é uma questão, sim, e tudo é uma jornada, um caminho. Por exemplo, a Braskem, que eu acho que alguém até colocou alguma coisa falando da Braskem, a Braskem vai trazer agora em agosto, né, resina, e a ideia é que se faça aqui no Brasil. Claro, a gente quer caminhar para ter a circularidade no nosso país, mas é todo um caminho. Primeiro vai vir, importada, vamos fazer os testes, ver o mercado, fazer todas essas análises, mas a ideia é que vai vir e já tem vários lugares, investindo nisso para trazer para o Brasil. Hoje está numa fase, assim, de entender tecnologias, porque são várias as tecnologias também da reciclagem química, para ver qual que vai ser a melhor, a mais efetiva e caminhar para vir para o Brasil, assim, eu acho que tudo é um ganho, né, a gente está nessa jornada. Sustentabilidade não dá para exigir que seja de um dia para o outro, é um caminho mesmo. Não, Aldo? eu acho assim, em última instância, é uma incoerência, realmente, você trazer Aham. o lixo de um outro lugar para Vai. reciclar no Brasil. No entanto, isso aí por que encontra eco e receptividade? Porque as metas estão, as datas dos compromissos assumidos estão chegando. Então, eu entendo que num primeiro momento isso vai ocorrer. Nós vamos utilizar aqui no Brasil a nafta, o óleo de pirólise importado, fabricar nafta e ter aí os certificados de balanço de massa correndo dentro da cadeia de fornecimento, mas mas no médio para longo prazo, isso vai ter que ser local. Assim como a gente tem uma exportação bastante relevante e a gente trabalha, tem uma comunicação muito forte com os clientes, principalmente nos Estados Unidos, etc. e tal. E assim, quando a gente fala de conteúdo de PCR e tal, caramba, é muito interessante, mas a gente vê que está clara a mensagem do cliente, mas o PCR é do Brasil, eu não quero o PCR do Brasil, né? Quer dizer, então assim,
funciona quando você está pressionado, mas à medida em que outras opções apareçam, isso a tendência é que ela seja efetivamente uma solução local. E outra, eu só quero complementar, a reciclagem avançada é interessante porque ela trata de uma fração de resíduo pós-consumo que é muito difícil de tratar de outra Uhum. forma, mas a gente não pode perder de vista a reciclagem mecânica dentro daquilo que pode ser reciclado mecanicamente, porque você tem um consumo de energia, uma pegada de carbono infinitamente mais baixo, né? Concordo, Aldo, isso mesmo. É que, que às vezes é Hum. visto como uma solução única e milagrosa, e está longe de ser isso. Exatamente, Não é isso. A gente tem que exatamente, pensar em exatamente. análise de ciclo de vida, né, emissões, é isso que a gente tem que fazer uma Exato, análise muito mais ampla do que essa, né, de solução única. sem dúvida. Maravilha. Gente, vamos partir para a finalização da entrevista. Queria que vocês contassem um case de circularidade, os dois, por favor. Contem. Margarete está agradecendo a resposta. É, e, Aline, traga um case que você acha que Uhum. foi super positivo na Zaraplast, falando de circularidade de embalagens, e depois o Aldo pode citar também, para a gente finalizar e partir já para o encerramento. Vamos nessa. Eu vou falar sobre a gente acabou de ganhar um prêmio mundial, que é o World Star Award, que pela embalagem do Leite Ninho, que é uma embalagem que a gente começou uma jornada que antes era uma estrutura complexa, PET, alumínio PE, e foi sendo alterada, né, fazendo algumas modificações, e hoje tem uma embalagem reciclável. Foi todo um trabalho em conjunto, né, com a Nestlé para a gente chegar nesse ponto, né, da embalagem reciclável, e ainda não parando por aí, estamos já indo para o próximo passo. Então, assim, foi uma jornada mesmo de parceria com fornecedores, com o cliente, e estamos bastante felizes, assim, por isso chegar. Esse é um caso, né? Mas para falar, porque está fresquinho agora, que a gente vai receber o prêmio agora, dia 17. Então, estamos bastante felizes. Maravilha. Aldo? Bom, nós tivemos um caso alguns anos atrás, um caso que foi bastante icônico, então, inclusive, tive a oportunidade e prazer de apresentar isso em alguns fóruns internacionais, que foi a embalagem do Mucilon da Nestlé, né? E a gente partiu aí de uma embalagem PET, BOPP metalizado e PE, e conseguimos oferecer uma solução 100% BOPP para essa embalagem. Então, nós desenvolvemos um BOPP externo que permitisse a maquinabilidade, ou seja, um bom desempenho no processo de embalagem, e um BOPP interno que tivesse uma metalização de alta barreira e, ao mesmo tempo, uma resistência de selagem e ao impacto, que esses pacotes sofrem impacto, que pudesse eliminar a necessidade de laminar um polietileno na embalagem. Então, com isso, a gente teve uma redução aí de gramatura. Tivemos a grata surpresa da avaliação do marketing da Nestlé, já com essa embalagem é mais encorpada que a anterior, apesar da redução de gramatura, né? E realmente é muito digno de nota também o esforço de quebrar paradigmas por parte da Nestlé, quer dizer, ajustes de máquina, de embalagem, melhorias, revisão da própria especificação da embalagem para o produto. Então, isso mostra que estamos realmente em outros tempos, como a Aline falou, né? Quer dizer, assim, a cadeia está mudando. E assim, volto não sei se foi a Aline ou você comentou, mas assim, a questão, a palavra-chave é cooperação, né? Quer dizer, ninguém desenvolve soluções sustentáveis, de sustentabilidade, de circularidade sozinho, né? Isso aí você tem que ter um forte vínculo e comprometimento de todos os stakeholders nesse trabalho, né? Muito bom, Aldo. Acho que o que a gente, ao longo desse mês, que a gente conversou com vários elos aí da cadeia de embalagens e também de reciclagem, eu acho que, sem dúvida, esses processos cada vez mais colaborativos
né? É muito difícil conseguir soluções sem essas contribuições, sem esses anexos de apoiadores, de parceiros, né, nos seus processos de desenvolvimento. Essa questão do desenvolvimento está cada vez mais engajado, né, com a questão da circularidade, também foi muito forte todos esses programas que nós fizemos. Então, um empenho mesmo dos profissionais, né, de estarem voltados o que é possível fazer para a gente realmente impactar e transformar essa embalagem. Então, colaboração, essa questão do desenvolvimento, de inovação. Acho que a gente também pode citar aqui como importante, e aí para a gente finalizar aqui, a comunicação que a Aline comentou, fundamental a gente se comunicar, as marcas se comunicarem, né? Ter uma comunicação transparente e assertiva ao longo do processo, inclusive transformadores comunicando sobre as suas iniciativas, as suas soluções, até para as grandes marcas, né, os usuários de embalagem possam ter, eu acho que eles já têm aí essa busca no fornecimento ali por fornecedores mais sustentáveis, né? Mas eu acho que essa comunicação também faz com que eles eduquem melhor o consumidor final deles quando eles encontram esse fornecedor, né, alinhado. Então, são vários pontos que se repetiram ao longo dessas 4 semanas, que vocês falaram bastante, falaram super bem e contribuíram tanto hoje, que eu acho que vale, mas eu acho que acho que a gente deve considerar, sobretudo, que estamos numa jornada, né? Não temos uma solução única para nada, estamos todos aprendendo ali a cada projeto, a cada processo, né? E eu acho que essa jornada a gente ainda vai evoluir. Que bom que evoluíram nos 4 últimos anos, que a gente possa voltar aqui 4 anos e falar muita coisa boa. Aldo, queria que você fizesse suas considerações finais e já para a gente encerrar o programa de hoje, por favor, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua participação, enriqueceu. Eu sou da comunicação, estou aqui desse lado, mas cada vez aprendo mais com vocês que são tão técnicos, né? E a questão que você levantou sobre a gente não vandalizar um material, mas entender o processo, né? Eu acho que é muito fundamental, e quando a gente começa a se aprofundar nesses conteúdos, a gente entende isso cada vez mais. Então, muito obrigada, adorei. Olha, foi um grande prazer, aí uma conversa super gostosa. A gente que é entusiasta do tema, assim, nem vê o tempo passar, né? É verdade. Mas, e eu acho que, assim, o importante é que a gente tenha, e parabéns aí pela iniciativa, porque eu acho que esse tipo de fóruns de discussão sempre agregam para todos. Eu ouvindo a Aline, ouvindo você, sempre traz insights importantes. E, assim, eu acho que a mensagem que eu dou assim para as pessoas todas, como usuários de embalagem, como disse a Aline, respeitem mais o resíduo na hora de descartar, né? Acho que essa é a mensagem que eu deixei para o final. Muito obrigada. Agora, Aline, por favor. Suas Obrigada, considerações gente. finais. Tá. Obrigada, Aline, pela sua contribuição. Pessoal, tô lendo aqui, o pessoal tá dizendo que foi excelente. Parabéns por essa palestra, que venham outras. Então, é sempre muito rico os encontros, né, gente? O Conecta tem esse nome porque realmente a gente tinha o objetivo de fazer essas conexões. Então, muito obrigada pela sua participação também, Aline. Obrigada, eu que agradeço, foi super rico conversar com vocês, e eu acho que é isso, né? Sustentabilidade a gente faz de troca, porque é uma demanda difícil, né? É um desafio muito grande, e a gente precisa desses encontros para construir a economia circular da melhor forma possível. Então, muito obrigada mesmo por esse momento. Obrigada, Aline. Pessoal, estamos encerrando, mas antes de encerrar, quero agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, a Lorde, a Iató, a Vitopel e a Zaraplast, por incentivar esse projeto, essa iniciativa, né? Nós temos esse cunho educacional e de conhecimento, de capacitação do mercado. Então, muito obrigada pelos apoios. E antes de finalizar, queria compartilhar, Silvio, por favor, se você puder colocar, lançamos hoje
a segunda edição da nossa Masterclass Economia Circular de Embalagens Plásticas, dia 3/7, nosso evento que está com uma rede de palestrantes, mais uma vez, somos muito honrados por receber palestrantes renomados, estamos fechando a programação para compartilhar com vocês, dia 3 de julho, lá na sede da Biplast. Vamos mais uma vez aprofundar conteúdo sobre economia circular de embalagens plásticas. Então, estejam conosco mais uma vez, eu espero ver vocês dia 3 de julho. Gente, muito obrigada, eu adorei fazer essa série, foi muito rica em conhecimento, eu acho que nós contribuímos aí com muito conteúdo de qualidade com todos os convidados que nós trouxemos. Então, obrigada aos meus convidados de hoje e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau.